Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler apenas o primeiro verso. Se há, pois, alguma exortação ou conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Vamos ainda à Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. Vamos ler os primeiros 6 versos. Tito, capítulo 3. Vamos iniciar a partir do verso 3. Tito 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios ou tolos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Vamos fazer um destaque nessa frase. Não o seu amor para com os eleitos, mas o seu amor para com os homens, todos os homens. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, obrigado pelo acesso livre, pela graça e pela fé que temos a Ti, através do nosso Senhor Jesus, nosso Redentor. Obrigado porque na Tua presença estamos e suplicamos que o toque do Senhor e o falar do Senhor sejam muito reais aos nossos corações nessa noite de comunhão. Que seja o Senhor mesmo quem fale. E os nossos ouvidos sejam capazes de ouvir a Tua única voz. Sê conosco na meditação da Tua palavra. Ilumina os nossos corações e ilumina a Tua palavra, para que sejamos realmente edificados, confortados, alentados, exortados e estimulados a prosseguirmos com o Senhor e para o Senhor. Assim, confiamos na provisão, na habilitação do Espírito Santo para nos ensinar aquilo que precisamos de Ti ouvir nessa noite. Assim oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos colocar um pouco de atenção nessas duas passagens que lemos, nessas duas epístolas, e tomarmos esses dois textos como pano de fundo para João capítulo 4, para onde nós já vamos oportunamente. Se nós voltarmos então ao texto de Filipenses, observe com atenção essas lindas palavras do Espírito Santo através de Paulo aqui. Na maioria das Bíblias você vai encontrar esse verso, Filipenses 2:1, iniciando com a palavra se. Mas um cuidado nós precisamos ter aqui. Esse se não é um se condicional. Vamos explicar assim. Nós poderíamos dizer assim: se há leis, é para que elas se cumpram. Imagine essa frase. O que quer dizer esse se? Esse se não é condicional. Há leis. A ideia então é, porque há leis, então é necessário que elas sejam cumpridas. Se há leis, é necessário que elas sejam cumpridas. Então a mesma construção gramatical no nosso português está aqui nesse versículo 1. Então não é uma condição dizendo se há alguma exortação em Cristo. Será que há ou será que não há?
Não é isso. Ele está dizendo, por que há? Se isto é um fato, se há, pois, alguma exortação, algum conforto. Lembre que a palavra aqui, paraclesis, significa consolação, conforto, né? Ou exortação. Então, se há algum consolo em Cristo, por que há? Se de fato há, por que há? Ele segue. E alguma consolação de amor, olha que palavras maravilhosas. E ele ainda segue. Alguma comunhão do Espírito, tudo isso há em Cristo. E olha o que ele coloca por último. Se há, ele repete a mesma ideia, por que há? Porque é um fato que há, né? Entranhados, afetos e misericórdias, compaixões, viscerais, podemos dizer assim, não é? É a ideia aí da palavra entranhados. Fala de algo que procede de dentro, do ventre, ou visceral, como usamos também essa palavra em português, não é? Visceral. Nós falamos sobre amor visceral, falamos sobre ira visceral, não é? E essa é a palavra aqui. O que há nessas vísceras do nosso Senhor Jesus? Afetos e misericórdias. Que expressão magnífica, meus irmãos. É isso que nós vemos na narrativa da interação do Senhor com a mulher samaritana. Exatamente o que lemos aqui. É porque há consolo em Cristo. É a primeira frase que você tem aí. É porque há consolação de amor. É porque há comunhão do Espírito. O Espírito de graça, o Espírito de amor. Movido por Ele, foi que o Senhor buscou essa mulher. Porque o Espírito do Senhor, o próprio Senhor e Deus o Pai são um em Espírito. Não são três Espíritos. Não é? Então, alguma comunhão do Espírito. E, finalmente, repetindo, porque há entranhas de afetos e misericórdias. Essa é a primeira explicação que eu gostaria de dar. A outra está, então, no texto de Tito, que acabamos de ler, e vamos, então, mais uma vez ir a ele na mesma perspectiva, como um pano de fundo para a narrativa da interação do Senhor com a mulher samaritana. Então, o capítulo 3, foi o que lemos, o verso 3 diz assim, nós também, outrora, éramos nécios. A ideia é ignorantes, né? Não conhecíamos o verdadeiro caminho, tolos, ignorantes, estultos, desobedientes, desgarrados, importante palavra. Ela se aplica muito bem à história dos samaritanos, povo a que essa mulher pertencia. Desgarrados, porque a origem desse povo não foi essa que nós vemos quando lemos a narrativa de João 4. Se os irmãos se lembram quando nós abrimos o livro de Reis, segundo Reis 17, e vimos aquele momento histórico em que aquele rei que conquista essa região, ele leva os samaritanos para a Síria, o rei assírio, e ele leva assírios para Samaria. Estabelece ali um culto samaritano, não é? Misto, mestiço. E é dito naquele texto que lemos, creio que você se lembra, que então eles temiam ao Senhor, e aquele temia no sentido de que eles sabiam então que havia um Deus, mas isso até os demônios sabem e tremem, não é? E ao mesmo tempo eles adoravam seus próprios deuses. Nós já vimos isso, né? No livro de Reis. Esse era o culto samaritano. Então, essa expressão desgarrados se aplica muito bem. Porque, como disse, essa não foi a origem deles. Eles se corromperam nesse culto mestiço, dividido. A próxima palavra é escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Será que isso se aplicaria àquela mulher? Evidentemente se aplicaria, né? Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Não apenas se aplica a ela, mas se aplica a todos nós por natureza. Todos. Dentro desse pano de fundo, vamos a João capítulo 4, e hoje nós vamos ler um texto mais conciso, já que na reunião anterior fizemos a leitura dos 30 primeiros versículos. Não precisamos
relê-los todos novamente. Vamos iniciar no verso 6, nossa leitura para esse momento de meditação e estudo da palavra de Deus. Versículo 6, então, diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Vamos por partes, enquanto vamos lendo e meditando um pouco nesses versos. O que nós já vimos até aqui, até o verso 6? Uma expressão importante, apenas alguns destaques breves, é que o Senhor está deixando Jerusalém. Lembre-se da purificação do templo, Jerusalém. Lembre-se da conversa com Nicodemos, o grande mestre de Israel, Jerusalém. E então, todo esse evento, particularmente a purificação do templo, despertou nos judeus um ódio contra o nosso Senhor Jesus. Nós falamos que o ministério de João Batista, irmãos, ele tinha um reconhecimento público inicial muito maior do que o do Senhor Jesus. O Senhor Jesus para eles era um ninguém. Mas João Batista era o filho de um sacerdote, que oficiava no santuário, que teve um nascimento miraculoso, extraordinário, testemunhado por muitos. Quem foi que testemunhou o nascimento do nosso Senhor Jesus? Ninguém. Numa manjedoura com o seu marido, Maria, o seu marido José, numa manjedoura em Belém, num curral, onde não havia nenhuma testemunha, não é? Então, não foi assim com João Batista. Quando João iniciou o seu ministério, esse trovão, esse profeta de Deus no deserto, ele podia falar diretamente com os fariseus, por exemplo, a nata do concílio e da autoridade religiosa de Israel naquele tempo. Ele podia olhar para eles e dizer: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e então venham a mim para serem batizados. Eu não vou batizar hipócritas como vocês. Imagine João dizendo isso para eles. Não é? O que eles fizeram com João? Nada. Absolutamente nada. Não tentaram matar João, não prenderam João. Não é? Mas e o Senhor Jesus? Quando nosso Senhor Jesus iniciou o seu ministério, foi a Jerusalém, entrou no templo e fez o que fez, nós já estudamos com detalhes, eles buscavam matá-lo. Não é? Então o Senhor se retira da Judéia e vai para a Galiléia. Temos isso no texto anterior, aí, capítulo 3. Quando ele fazia, capítulo 4, iniciando o capítulo 4, quando ele faz esse movimento, nós temos aquela palavrinha que também já foi estudada, estamos apenas rememorando pela beleza dela. Era-lhe necessário atravessar Samaria. E já vimos, vamos prestar atenção, que no domingo de manhã foi colocado isso aí por um outro irmão de maneira meio equivocada. O caminho normal de um judeu sair de Jerusalém e ir para a Galiléia era atravessar 2 vezes o Jordão. Eles não estavam indo para Jerusalém, estavam indo para a Galiléia. Não é? Eles estavam saindo de Jerusalém. Estavam indo para a Galiléia. Samaria estava no meio. Nós já falamos na reunião passada. Nós temos o deserto de Negev no extremo sul, temos a Judéia aqui, bem na vertical. Temos Samaria em cima da Judéia e temos Galiléia em cima de Samaria. 4 regiões importantes, podemos dizer que divide toda a terra da Palestina. Negev, Judéia, Samaria e Galiléia. Nosso Senhor estava indo da Judéia, Jerusalém, a capital, estava indo para Galiléia. Todo judeu não atravessava Samaria. Eles cortavam pelo lado direito, atravessavam o Jordão, Rio Jordão, seguiam pela lateral, atravessavam o Jordão de novo e entravam na Galiléia, sem pisar em Samaria. Porque Samaria era a terra dos proscritos, dos mestiços. Não é? Então, era assim que era a jornada deles. Uma jornada mais longa, mas então não passava por Samaria. O que Nosso Senhor fez? Ele fez a jornada direta, passando por onde os judeus não passavam. Por quê? Porque ele era necessário atravessar Samaria. Que linda palavra é essa. Por que era necessário? Vou repetir o que também dissemos na quarta-feira, me parece muito importante. Meus irmãos, Jesus não era um vidente. Não era um vidente. Ele
seguia passo a passo a direção que ele recebia do seu Pai Celestial. A chave para essa palavra necessário, dentro desse verso, desse capítulo 4, está explicada lá na frente, nós não chegamos a ela ainda e nem chegaremos hoje. Assim entendo. Versos 32 e 34 desse capítulo 4. Você quer dar uma olhada? Por que esse necessário atravessar Samaria? Primeiro, se você quiser localizar essa palavra, ela está no capítulo 4, verso 4. Olha aí primeiro. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Olha o verso 32, por favor. Depois de tudo acontecer, que nós ainda vamos estudar passo a passo, é dito assim. Vamos ler o 31 também. Nesse íntere, os discípulos que tinham ido à cidade comprar alimentos, você se lembra disso? Está narrado lá no capítulo 4, versículo 8, 9, né? Versículo 8. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, está vendo? Então, quando eles retornaram, no verso 31, diz assim, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. O Senhor estava com fome e estava com sede. Né? Cansado da viagem, ele se assentou ao meio-dia no poço de Jacó. Cansado, com fome e com sede. Então, os discípulos chegaram com comida, eles foram para lá, para a cidade para isso, trazer alimentos, e disseram, mestre, come. E aqui está a chave, verso 32. Por que era necessário para o Senhor atravessar Samaria? Se havia um outro caminho, o caminho que todo judeu fazia. Mas ele lhes disse, verso 32, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Aí está a chave. Por que ele atravessou Samaria? Olha o verso 34, mais explícito ainda. Disse-lhes Jesus, a minha comida, essa que ele disse que ele tinha para comer e que eles não conheciam. Qual era essa comida? Ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, primeira parte, e a outra parte, olhe com cuidado, realizar a sua obra. A obra do Senhor em Samaria, em primeiro plano, tinha um nome, a mulher samaritana. Essa era a obra do Senhor ao passar por Samaria. Por isso que lhe era necessário. Porque a sua comida era fazer a vontade daquele que ele enviou. Não era simplesmente seguir, bem, eu estou entendendo que a direção do meu pai é que eu vá para a Galiléia. Está escrito aí no capítulo 4, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Todo judeu faz este caminho, atravessando o Jordão 2 vezes. Então, vou lá, fazer o mesmo caminho que todo judeu faz. Nosso Senhor não era como todo judeu. Nosso Senhor é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Sim, ele nasceu como judeu, né? Mas ele assumiu a sua natureza humana como verbo encarnado, em estrita, completa, absoluta, linear dependência do Pai Celestial. É a minha comida, ele disse. Então, por isso era necessário que ele atravessasse Samaria. E é muito lindo nós juntarmos essas duas expressões. A vontade de meu Pai, está aí no verso 34, guarde elas para você. A vontade de meu Pai, fazer a vontade de meu Pai, e a outra expressão, realizar, cumprir sua obra. Meus irmãos, a obra, a missão do nosso Senhor Jesus era tão imensa, não é verdade? Em 3 anos e meio, olha o que ele fez. João chega a dizer no final do seu evangelho, o próprio João, no evangelho que estamos estudando, que se fosse escrito em livros, tudo que Jesus fez e ensinou, ele diz assim, no mundo não caberia os livros que seriam escritos. Por causa das nuances, os detalhes, as palavras, os gestos, os encontros, o significado deles. Todas as narrativas dos 4 evangelhos, ouça bem, elas são sinóticas, não é? Elas são concisas. Muito mais poderia ser dito sobre cada encontro que o Senhor teve com cada pessoa. Por que não foi dito? Porque nós teríamos uma enciclopédia do tamanho do mundo, não é? E não era esse o alvo do Espírito Santo, não é? Mas sim revelar a gloriosa pessoa de Cristo em cada evento. E o Espírito Santo, olha a beleza disso. Esse que é o mestre da igreja, o Espírito Santo,
nos levaria, lendo cada texto, por mais conciso que fosse, a entrarmos nele. E podermos ali retirar lições preciosas, que às vezes estão numa palavra, às vezes estão numa frase, às vezes estão num olhar, às vezes estão num gesto do nosso Senhor Jesus. Extraímos lições muito maravilhosas. E esse foi o objetivo do Espírito Santo ao escrever a palavra de Deus, não é? Não é fazer um compêndio detalhado de cada minuto, segundo da vida de Jesus, não é? Isso é muito importante, irmãos. Então essas duas frases combinadas aí, fazer a vontade única, exclusiva do meu Pai e realizar exclusivamente a obra. Olha esse singular. Ele não disse as obras, ele disse a obra, não é? Uma obra imensa, uma obra maravilhosa, uma obra única. Agora, neste momento de João capítulo 4, essa obra é uma mulher. E através dessa mulher, lembre que foi ela que correu para Samaria, já que a fonte de Jacó estava fora da cidade. Então foi ela que correu para Samaria para pregar o evangelho, assim podemos dizer, para os samaritanos. E sabe o que é dito? Que o Senhor ficou com eles 2 dias. E que muitos, uma multidão, o recebeu. Assim como aquela mulher o recebeu. Essa é a cena, irmãos. Esse é o cenário. Então, que coisa linda nós vemos essa necessidade do Senhor de encontrar essa mulher, em primeiro plano. Há muita coisa mais a ser dita sobre esse encontro. E nós vamos com calma nisso, passo a passo. Vamos lá, então. O que acontece no versículo 7? Olhe, por favor, de novo para a sua Bíblia. Nisto veio. Está vendo esse nisto veio? Nesse verso 7, inicia-se a cena central. E essa cena central vai até o versículo 30, 7 a 30. Essa é a cena central. Tudo o que acontece aí é a interação de Jesus com a mulher samaritana. Primeira coisa importante você observar. Então nós vamos iniciar hoje, não vamos concluir, vamos só iniciar hoje. Se o Senhor permitir, seguimos ainda na próxima semana. Qual é essa cena central? Detalhes importantes, então, a serem desde já extraídos aí. Comentamos já na reunião anterior, uma escada, espiritualmente falando, vai começar a ser escalada. O primeiro degrau dessa escada é a frase, dá-me de beber. Esse é o primeiro degrau. Essa mulher não conhecia nada, essa mulher não sabia nada, essa mulher tinha uma sede profunda no seu coração. Nós vemos no texto, também não sei se chegaremos nisso ainda hoje, que até mesmo ela tinha um desejo íntimo, profundo, de compreender o que significa verdadeira adoração. Por isso ela perguntou, é aqui que se adora? Nossos pais disseram que é aqui nesse monte, o Monte Gerizim. E nós vimos que isso foi algo completamente inadequado, né? Esse culto foi estabelecido aí por um homem sacerdote, sumo sacerdote, que estabeleceu um sumo sacerdócio e através de toda a sua descendência foi estabelecido um sumo sacerdote diferente do que havia em Jerusalém. Ele era o sumo sacerdote de Samaria, isso não existe, só existe um sumo sacerdote ordenado pelo Senhor, era aquele que estava em Jerusalém, por mais corrupta que fosse a situação lá, essa era a lei, assim ela foi cumprida, embora no tempo do Senhor havia 2 sumos sacerdotes, mais uma evidência da corrupção da época, né? Mas então o culto samaritano foi estabelecido por esse tal Manassés, que se fez sumo sacerdote, e assim toda a sua descendência. Esse templo que foi construído no Monte Gerizim, foi construído pela autorização de Alexandre o Grande imperador. Já lemos esse texto na reunião anterior também. Ou seja, tudo aí estava equivocado. Tudo aí era promíscuo. Tudo aí era adulterado, de acordo com a mente e as prescrições do Senhor, não é? Então, quando o Senhor aborda essa mulher com essa primeira frase, o que Ele vai fazer com ela? Meus irmãos, é tão lindo o texto, porque o Senhor vai subir essa escada como que de mãos dadas, usando uma metáfora, espiritualmente falando, de mãos dadas com essa mulher. E o primeiro degrau é, dá-me de beber. E vamos ver por que o Senhor falou isso. E já comentamos na reunião passada, vou só citar hoje, ainda vamos chegar lá, qual é o último degrau. Você se lembra? Dessa longa escada? O último degrau, de novo, são palavras do Senhor dizendo para essa mulher assim, eu
sou. Eu sou quem? O Cristo, o Messias. Aquele que toda a nação de Israel aguardava. Mesmo vocês, samaritanos, a origem de vocês não é essa na qual vocês militam hoje. Vocês também eram do povo e se miscigenaram, se corromperam. Vocês também aguardavam o Messias. Você se lembra que quando o Senhor falou sobre o Espírito Santo, logo que ele ascendeu, isso é importante, em Atos capítulo 1, ele é ascenso ao céu. Antes de ser ascenso ao céu, ele fala com seus discípulos, se manifesta a última vez aos seus discípulos, e dali ascende, ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós. A igreja agora, não é? Pentecostes, que viria. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso aconteceu no capítulo 2 de Atos. E sereis as minhas testemunhas. Onde? Você se lembra o restante do verso? Tanto em Jerusalém, primeiro, é onde eles estavam reunidos e onde o Espírito Santo desceu sobre os 120 que esperavam lá, não é? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia. Jerusalém é a capital da Judéia. Então Jerusalém é a cidade, Judéia é a província, o que nós chamamos hoje de estado, né? Podemos dizer assim. Então, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, olha isso, em Samaria, ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que o Espírito Santo iria descer para alcançar samaritanos. Imediatamente após a descida do Espírito Santo na Judéia, em Jerusalém. Então, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Que lindo a menção de Samaria aí, não é? Feita por quem? Pelo Jesus que estava prestes a ser ascenso ao céu. Samaria. Esse mesmo Jesus que menciona Samaria em Atos 1, é o Jesus que pregou e se revelou, mais que pregou, se revelou à mulher samaritana no poço de Jacó. Ou seja, meus irmãos, o Senhor Jesus, podemos dizer, inicia o seu ministério, ele está iniciando aí, não é? Ele acabou de sair de Jerusalém, de Caná, onde ele transformou a água em vinho, primeiro milagre. Está iniciando o seu ministério. Falando com a mulher samaritana, concluiu o seu ministério, morreu, ressuscitou, vai ser ascenso ao céu, o último movimento, ele se lembra de Samaria. Samaria no início, Samaria no final. O povo banido, o povo proscrito, o povo mestiço, o povo com culto adulterado, que já não tinha mais nada a ver com o Senhor, não é? Mas no coração do Senhor, eles são parte do povo escolhido. Então, se virmos esse quadro, irmãos, essa cena toma outra magnitude para nós. Então vamos lá, subir essa escada. Que processo é esse dessa escada? Vamos chamá-lo assim, a autorrevelação de Cristo, da glória de Cristo, para aquela mulher. É isso que ele faz. Como é que ela poderia conhecer a glória de Cristo? Nunca. Aliás, ninguém, não é? Nosso Senhor Jesus disse assim, está narrado aí à frente do Evangelho de João, ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou não o trouxer. A palavrinha ali é a palavra para atrair. Ninguém pode. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ele também disse isso, não foi? E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, é uma autorrevelação. Ele quer se mostrar. Ele quer se revelar. Meus irmãos, primeira coisa importante então, é uma escada, um processo que vai nos levar passo a passo nessa autorrevelação, repetindo, da glória de Cristo a essa mulher. Agora olha, nós não vamos abordar por esse viés, vou só sugerir para você, não vamos fazer nem hoje e nem em outro momento. Mas vou sugerir para você, aqui está um método de pregação do Evangelho. E à medida que formos subindo essa escada, você vai ver por quê. Ele é um método de pregação do Evangelho, não poderia ser diferente. Quem está pregando o Evangelho aqui é aquele que é o Evangelho, o nosso Senhor Jesus. E foi assim que ele abordou essa mulher. E a primeira palavra dele para ela foi, me dá de beber. Primeiro passo. O que será que o Senhor queria produzir nela? Qual foi o método do Senhor? Ele iria produzir nela
uma inquietação e ia produzir nela um desejo de investigação. E nós já vamos agora mesmo ver por quê. Então guarde isso primeiro para você. Mais uma coisa ainda introdutória, já vamos entrar no versículo 7. Nosso Senhor Jesus está com sede, claramente com sede, com fome. Os discípulos vão buscar comida. Chegam com a comida, ele não está interessado na comida. Naquele momento imediato, quando eles chegam. Ele diz, uma comida eu tenho para comer, e vocês não conhecem. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Certamente que ele comeu essa comida depois, ele era homem, ele precisava dessa comida, né? Mas o nosso Senhor assentado no poço de Jacó, o que isso nos fala em primeiro lugar? Ele tinha uma sede a ser dessedentada. Qual é a sede do nosso Senhor Jesus? Muito antes de ser uma sede de água e uma fome de pão, o nosso Senhor Jesus tinha sede porque Ele era o Salvador do mundo. Deus enviou, João 3, 16 em diante, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, na sua primeira vinda não, na segunda sim, né? Não para que julgasse o mundo, mas, escute isso, para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Por isso nós vemos o texto de Tito 3, tão lindo, que vai usar exatamente essa expressão para com o Senhor. A benignidade de Deus, o nosso Salvador. E o seu amor para com todos os homens. Não foi o que lemos lá? E aí, esse é o pano de fundo dessa cena. Agora, irmãos, apenas uma sugestão, não é? Porque se você olhar para esse texto no versículo 7, a narrativa é contínua. Mas quero sugerir algo para você, olha aí para a sua Bíblia. Nisto, verso 7, veio uma mulher samaritana tirar água. Então temos aí, ponto, certo? Em seguida nós temos, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Meus irmãos, há uma característica no amor, e aqui está o amor encarnado, o nosso Senhor Jesus, que é das mais lindas. O amor, ele se aflige quando ele não pode fluir, quando ele não pode ser liberado. Porque a natureza do amor é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A essência, a natureza, a compulsão, me permita essa palavra, a compulsão do amor é fluir. Um amor represado inquieta-se, aflige-se, porque a natureza dele é fluir, é se manifestar, é dar-se. Então aí está, o amor encarnado, cansado, sedento, faminto, meio-dia, assentado na fonte de Jacó. Então, o versículo de novo. Entre na cena. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Ponto. E agora? Qual de nós pode dizer quanto tempo levou para Jesus dizer a ela, dá-me de beber? Nenhum de nós pode dizer. Não está escrito aí? Então o Senhor pode ter observado aquela mulher por alguns momentos. Certamente essa mulher não olhou para ele. Por quê? Primeiro porque ele era um homem. Né? De forma nenhuma ela fez isso. Segundo, que na percepção dela, que ela vai dizer depois, ela viu isso depois, ela viu que ele era um judeu. Né? Muito menos ela teria qualquer expressão em direção a ele. Porque ela sabia que os judeus odiavam os samaritanos. Então essa mulher se achega a esse poço, lá está aquele homem assentado. E ela vai começar seu trabalho. Esse homem, para ela, só está ali. Não é? Ela joga o seu balde, ela tenta de alguma maneira extrair água. Não sabemos em que momento o Senhor diz a ela, dá-me de beber. Mas uma coisa, irmãos, creio que podemos afirmar, evidentemente, nosso Senhor está olhando para essa mulher, é óbvio. Ele vai olhar para um outro lado e dizer, dá-me de beber? Ele está olhando para essa mulher. O que será que ele está vendo nessa mulher? Parece, irmão, e aqui não é só uma sugestão,
porque me parece firmemente que quando lemos esse relato todo, nosso Senhor Jesus está vendo nela exatamente o que Ele vai dizer na sequência, que nós vamos subir essa escada passo a passo. Ele está vendo nela, Ele que é o amor em sede, sede de almas, sede de fluir. O amor, já dissemos, ele se aflige quando ele não flui, quando ele não se manifesta, quando ele não se dá. Não é? Será que nós temos essa experiência? Ah, meus irmãos, se não temos, que pobreza nossa, não é? Vamos pensar no relacionamento conjugal. Que seria de nosso relacionamento conjugal se o amor não fluísse para o outro? Hein? Será que esse casamento poderia subsistir? O amor inquieta-se, aflige-se quando ele não pode se dar, quando não tem caminho para ele se dar, para ele servir, para ele se manifestar. Nosso Senhor tomou aquela toalha, ajoelhou aos pés dos seus discípulos com a toalha e com a bacia. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E porque tendo amado, olha aí, amado, amor, amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou até o fim. Com 12 ideias nessa palavra até o fim. Amou-os perfeitamente e amou-os completamente. Então Ele fez o que fez. Ele foi compungido a fazer isso. E eles não entenderam nada, né? Compreendeis o que eu vos fiz? Eles nem responderam. Porque se fosse responder, a resposta é não. Aliás, Senhor, não entendemos de jeito nenhum. Porque um mestre, nosso Senhor ajoelhado nos nossos pés, isso é incompreensível para nós. Né? Então aí está a cena, irmãos. Dois sedentos. Jesus, com uma sede perfeita, um amor puro, pleno, completo, que anseia, que anela pelo homem que ele criou a sua própria imagem, para o qual ele veio para se entregar. Chega aquela mulher. Será que ela tinha marcas da vida passada dela? Pode ser. Pode bem ser. Aquele que tem olhos como chama de fogo, como João, o mesmo João o descreve lá no Apocalipse. Ele está olhando para essa mulher. O que é que ele está vendo nessa mulher? Vazio, solidão. Isso vem no texto depois, não é? 5 maridos já tiveste, o que agora tens não é teu marido. Já que falei nisso, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Preste atenção, por favor. Quando lemos essa expressão, 5 maridos já tivesse, agora tem, não é seu marido, isso também aconteceu no domingo de manhã aí, e não estou criticando por isso, é normal. Sabe qual é a primeira impressão que temos? Que essa mulher estava à caça de homens, tentando descedentar a sua sede em homens. Não é essa a primeira ideia? Pense você. Mas quero fazer uma outra colocação para você. As mulheres naquele tempo eram pouco mais, se é que posso dizer isso, do que objetos. Objetos. Então vamos pensar o contrário. Será que é uma sugestão para você pensar, não ficar com um lado só do assunto? Será que essa mulher não estava sendo explorada por homens? Hein? Ao invés de ela sair em busca de homens? 5 maridos já tivesse. Todos te deixaram. Todos usaram você até onde acharam que podiam usar. E depois jogaram você no lixo. 5 maridos já tiveste. E esse que você agora tem não é o teu marido. Vazio, dor, solidão, tristeza, abandono, rejeição. Todas essas palavras são aplicadas a uma única mulher. Será que nosso Senhor Jesus viu isso? Ah, meus irmãos, se nós estamos vendo isso nessa narrativa, o que será que o Senhor Jesus viu? O que você acha que Ele viu? Dor, vazio, solidão, rejeição, abandono, tristeza. E o amor quer fluir. O amor tem que fluir. Mas como que o amor vai fluir para uma mulher que não vai olhar para ele de jeito nenhum?
não vai interagir com ele de jeito nenhum. Ela se vê diante dele como um verme. Um verme. Então, ele tem que dar um passo em direção a ela. Ela nunca dará um passo em direção a ele. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Eu vos designei para que vades e deis fruto. Então ele dá um passo em direção à mulher. Qual é o passo? Dá-me de beber. Meus irmãos, é claro que, espiritualmente falando, essa mulher não tem nada para dar para ele. Homem nenhum, em condição nenhuma, tem nada a dar para o Senhor Jesus. Ninguém tem nada a dar a ele, não é? Por que ele diz dá-me de beber? É claro que essa mulher interpretou literalmente. Ela viu um homem, agora ela olha para ele está falando com ela, não é? Dá-me de beber. Ela vê um homem cansado. Ela vê um homem sedento. Ela vê um homem assentado. Ele está ali no pleno vigor, em pé diante dela. Ele está sentado na beira da fonte. O que é, repetindo então, que o Senhor Jesus quer dizer com essa expressão? Me parece duas coisas importantes aí. Primeiro, ele pisa no primeiro degrau dessa escada. Ele está tentando abordar essa mulher. Segundo, ele está instigando algo nela. Por que instigando algo nela? Vamos ler o texto para você ver? Verso 8 diz assim: os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Verso 9, um detalhe, né? Verso 8. E o verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana. Aí está, olha. Ela foi instigada nesse primeiro degrau, como nós falamos, dessa escada, não é? Da autorrevelação. Jesus decidiu revelar-se a essa triste, pobre, vazia, marcada mulher. E ele fez isso com essa frase simples e linda: dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou. Você pode até separar as duas próximas palavras, viu? Porque é importante que você faça. Primeiro, sou mulher. Então vamos nos transportar para o século I. Porque estamos no 21. Nunca uma mulher falava com um homem em público e vice-versa. A regra de comportamento obedecida por todos dizia que nem o marido deveria dirigir uma palavra à sua mulher em público, só dentro de casa. Então, imagine isso. O Senhor olha para essa mulher, judeu, olha para uma mulher, e não apenas isso, samaritana. Duas coisas. E o que ele diz então a ela? Disse a ela: dá-me de beber. Como dizes tu, como pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então nós temos uma explicação aqui, que em muitas Bíblias está entre parênteses, você está vendo aí? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não se dão é uma tradução bem leve, né? Porque a palavra aqui é ódio. Ódio cruel. Verso 10. Replicou-lhe Jesus. Vamos para o segundo degrau. Deixe-me ler um texto para você, aqui em João mesmo, por favor. Vá para o capítulo 8, ainda nesse primeiro degrau. O dá-me de beber. O capítulo 8 de João, acompanhe aí, por favor. Nosso Senhor está tendo uma interação com judeus. Aqui não especifica que tipo de judeus. São escribas, são fariseus, são sacerdotes. Apenas judeus é dito. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele interage com eles. Essa palavra crido aqui é muito interessante nesse verso 31. Não significa que eles reconheceram que Jesus é o Messias. Tome cuidado com essa expressão no Evangelho de João. Essa palavra crido aí, e em outros versículos ocorre a mesma coisa, era uma demonstração que eles deram que havia algo nesse homem que era inequívoco,
que ele só podia ser, de alguma maneira, um enviado de Deus. Mas não reconheceram nele o Messias, o Cristo, o Salvador, nada disso. Como é que você sabe? Só você continuar lendo esse texto. Para resumir, não é nosso caso estudá-lo, vou apenas a 1 ou 2 versos. Nosso Senhor chama esses judeus aqui, que está dito no verso 31, vamos repetir, que tinham crido nele, olha aí com atenção. Então ele vai interagir com eles, e olha o que ele fala no 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então se esse crer significasse um crer salvífico, um crer como o da mulher samaritana, um crer que recebeu o Senhor como Messias, o Cristo, o Salvador, eles não seriam filhos do diabo. Né? Então, apenas para você entender isso aí, porque vai ocorrer muitas vezes no Evangelho de João. Olhe lá, vamos continuar lendo. 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Lá foi dito no 31 que eles creram, aqui diz não me credes. Você está vendo? Porque não é o crer, como já explicamos, que reconhece o Senhor como o Cristo, o Messias, o Salvador. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? O Senhor dizendo a eles. Se eu vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Preste atenção. Responderam-lhe, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio. Você viu a maneira como eles buscaram ofender o Senhor aqui? Desprezar o Senhor? O Senhor falou que eles eram filhos do diabo, porque não haviam visto quem ele era, o Messias, o Cristo, o Salvador. Se vocês fossem filhos de Deus, fariam as obras dele. Mas isso que vocês fazem, provam que vocês são filhos do diabo, e não filhos dele. Né? Então, depois de ouvir uma dura expressão dessa, do Senhor contra eles, eles buscaram insultá-lo. Como que dizendo, ele está fora de si, olha as coisas que ele está dizendo. Então, bem fazemos nós em dizer que você é um samaritano e tens demônio. Agora, olha a resposta do Senhor, irmãos, que nos interessa muito. Verso 49, replicou Jesus, eu não tenho demônio, certo? Por que ele não disse eu não sou samaritano? Jesus era samaritano? Não, Jesus era judeu. Nasceu em Belém de Judá, foi criado em Nazaré da Galileia. Não tinha nada a ver com Samaria. Mas por que ele não disse eu não sou samaritano e eu não tenho demônio? Porque se o Senhor Jesus dissesse eu não sou samaritano, ele também estaria desprezando os samaritanos. Então ele apenas disse, eu não tenho demônio. Porque assim como ele amava aqueles para o qual ele veio, que se consideravam os judeus puros, ele amava os samaritanos e ele ama a todos os homens. Que linda resposta do Senhor. Tão precisa, não é? Então aí está o desprezo, né, que os judeus tinham pelos samaritanos. Vamos seguir um pouquinho mais com essa escada, ainda estamos no primeiro degrau. Num dado momento, então, o Senhor olha para essa mulher e diz, dá-me de beber. Vamos dizer assim, irmãos, usando uma outra figura. O Senhor Jesus como o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, nesse primeiro degrau, ele vai descobrir só um dedo da sua mão majestosa, cheia de graça. Digamos que ele está ali, usando uma figura, como coberto de um manto, esse homem. A mulher não consegue vê-lo, não consegue discernir quem ele é. Então ele vai descobrir um primeiro dedo para tocá-la. Esse primeiro dedo é, dá-me de beber. Assim ele descobre o primeiro dedo. E esse primeiro dedo dessa mão tão linda, tão cheia de graça, instiga essa mulher. Você vê esse, vou pôr entre aspas, método de pregação do Evangelho? Ele busca chamar a atenção para ela com relação a algo inusitado, que ela não está imaginando que ele poderia dizer. Então, é isso que ele fez aí. Agora, nosso Senhor estava com sede real, física? Evidentemente sim. E também queria colocar uma nota aqui, ainda nesse primeiro degrau, essa nota de dependência, meus irmãos. Esse dá-me de beber era também literalmente físico e fisiológico. Importa para nós
totalmente. Porque o nosso Salvador é homem. Porque se ele não fosse homem, com tudo que um homem é, ele não seria o nosso Salvador. Ele não poderia ser. Porque ele seria de uma terceira qualidade. Ele não seria nem Deus, ou quem sabe seria Deus, mas não seria homem, seria uma aparência de homem. Ou alguma coisa aí no meio do caminho. Um semideus, talvez. Né? Mas ele é Deus, Deus, plenamente Deus. Jeová, o Verbo eterno, o Filho, que se fez carne. E ele é homem, plenamente homem. Cansado, sedento, faminto, assentado na beira do poço. Então quando ele diz, dá-me de beber, sede real. Para seguirmos para o segundo degrau, deixa eu ainda dizer algo para você sobre o primeiro. Esse homem, que é Deus, que pede água. Ele é o criador e estabelecedor de todas as fontes. Há um verso tão lindo no livro de Jó, acho que nós precisamos ler. Abra, por favor, o livro de Jó. Se não conseguirmos sair do primeiro degrau hoje, está tudo certo, não tem nenhum problema. Jó capítulo 38. Olha esses versos. Jó 38, verso 8. As perguntas de Deus para Jó. Do redemoinho. Você conhece bem a história. Jó 38, 8. O Senhor pergunta a Jó: quem foi que encerrou o mar, as águas do mar, com portas, quando ele irrompeu da madre? A ideia é quando o mar nasceu. Quem encerrou o mar com portas quando o mar nasceu? Olha a pergunta de Deus para Jó. Vê se Jó tem condições de responder uma pergunta dessa. Né? É para que ele saiba quão estulto ele era, sem reconhecer os caminhos de Deus. Quando Deus tratava com ele daquela maneira. Como tratou, você sabe como foi. Verso 9 diz, ele continua, quando eu, o Senhor está falando, eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Meus irmãos, quando as águas do mar atingem o seu limite ali na areia, e elas se quebram ali, isso só ocorre por um motivo. Nosso planeta é constituído de 3/4 de água. O mais natural e normal seria que essas águas invadissem a Terra. Simplesmente assim. Por que elas param onde param? Porque o Senhor, que gerou essas águas e fez com que elas irrompessem da madre, uma figura linda, né? Uma metáfora linda da criação das águas pela mão dele, ele pôs fraldas no mar. Quando você for passar uns dias na praia, você vê a onda quebrando, então quem sabe isso aí vai servir para a tua meditação. O mar tem fraldas. Ele não vai passar dali. Verso 10 diz assim, quando eu lhe pus, eu lhe tracei limites, está vendo? Ele está dizendo o que essas fraldas são. Eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas. E disse, até aqui virás, e não mais adiante. Por isso ele não passa dali. E aqui se quebrará, olha que frase linda, o orgulho das tuas ondas. Então, meus irmãos, por que lemos esse texto? Porque ali está o Criador dessas águas, assentado no poço e dizendo para uma mulher samaritana, me dá de beber. Homem. Verbo que se fez carne. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então esse dá-me de beber é tão maravilhoso, porque fala de duas sedes. Sede de um homem com uma humanidade plena. Por isso ele é o nosso Salvador. Nosso representante, nosso Salvador. Por isso nós seremos como ele. Por isso ele é um homem nos céus em glória. Por outro lado, ele tinha uma sede espiritual, que já explicamos. Duas sedes, física e espiritual, que mostra a beleza desse homem. Vamos lá, para o segundo degrau, os 10 minutos finais que nós temos. Voltando lá para João capítulo 4. O verso 10 diz assim. A mulher indagou o Senhor então, ela foi instigada por essa frase, me dá de beber.
E no verso 10, o Senhor vai responder o que ela perguntou, né? O que ela perguntou? Como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana, de beber? Replicou-lhe Jesus, segundo degrau. Se conheceras o dom de Deus, que até aqui ela não conhecia. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Para seguir na figura que mencionei agora há pouco e não completei, esse príncipe da paz, maravilhoso, coberto com um manto, descobriu apenas um dedo do que ele é e disse, me dá de beber. Agora ele descobre um pouco mais de si mesmo. Nesse segundo passo. Como ele dá esse segundo passo? Como é que ele se descobre um pouquinho mais? Com que frase? Ele vai dizer, se você conhecesse o dom de Deus, singular, o dom. Vamos parafrasear assim com toda reverência. Se você soubesse o que Deus quer te dar livremente, dom. Se você soubesse o que Deus quer te dar livremente, e se você reconhecesse, entendesse, compreendesse a glória daquele que está te pedindo água, então você pediria a Ele, e Ele te daria a água viva. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Então aqui esse dom que ela ainda não conhece, digamos que agora o Senhor está puxando um pouco mais a manga desse manto aí, e já descobrindo um pouco mais do seu braço. Até que ao final ele tira o manto inteiro no último degrau, como já falamos. Então aí está esse segundo passo, o dom de Deus. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Para não ser repetitivo aqui, vou só citar para você um texto que foi lembrado no domingo pela manhã, Jeremias capítulo 2, quando o profeta Jeremias está exortando o povo que se desviou do Senhor, um texto maravilhoso. O Senhor compara o seu povo e ele como um casal. Ele diz, vocês me seguiam no deserto como noiva. E por onde eu ia, vocês iam. E eu me lembro da tua afeição quando eras jovem. São palavras do Senhor, através de Jeremias. E do teu amor quando noiva. E como me seguias pelo deserto, por uma terra em que ninguém semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, era primícias dele. Lindo texto. E aí depois de mostrar esse amor exuberante, através do profeta, mais uma vez o amor de Deus, fluindo para um povo extraviado, idólatra naquele momento, constituindo lugar de adoração em todo o monte alto, adorando deuses estranhos que não existiam, né? Abandonando o único Deus. Jeremias dá uma expressão profunda de amor a eles, do Senhor, mas ele segue exortando, por causa desse amor. Aí ele vai dizer assim, qual foi a injustiça que os vossos pais acharam em mim, para de mim se desviarem? Que pergunta, você não acha? Ele está dizendo o que eu fiz para eles que foi injusto, que não foi correto, que não foi bom, que não foi cuidadoso, que não foi gentil. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se desviarem, e indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. Porque 2 males, Jeremias continua, cometeu o meu povo, 2 males. Primeiro, a mim me deixaram o manancial das águas vivas. É o assunto aí de João 4. E cavaram para si mesmos cisternas rotas, que não retêm as águas. E já foi dito também, só para recordar, que o poço de Jacó era um manancial de águas vivas. Era um poço profundo, como também já foi lembrado aqui, 30 a 40 metros, dependendo da época que foi feita a medição. Uma certa medição em 1800 e alguma coisa, século XIX, mediu 42 metros nesse poço. 42 metros. Então, no fundo desse poço, hoje, para variar, né, uma catedral foi edificada no lugar desse poço. Ele está na Cisjordânia, não está no território palestino do Jordão para a esquerda, está na Cisjordânia. E ele foi edificada uma igreja ortodoxa grega, hoje, sobre o lugar onde estava
onde está esse poço. E se você colocar o ouvido na boca desse poço, você vai ouvir essa água como que fervendo, borbulhando, porque não é uma cisterna, é um manancial de águas correntes, águas vivas, maravilhoso. Jacó certamente cavou esse poço, segundo Gênesis 33, ele foi habitar em Siquém, que é Sicar, aí onde o Senhor está. Segundo os arqueólogos e eruditos, Siquém e Sicar são a mesma coisa. Um lugar deserto, Jacó cavou esse poço era a fonte de subsistência para toda aquela região. E esse poço maravilhoso, foi aí que o Senhor Jesus assentou e falou sobre as águas vivas. Então, concluindo aqui por hoje, a resposta da mulher samaritana. Vamos terminar nosso assunto aqui por hoje. Semana que vem continuamos. Olha a resposta dela para o Senhor no verso 11. Respondeu-lhe a mulher. Vamos ver de novo o que o Senhor disse a ela. Se conhecesses o que Deus quer te dar livremente, ou o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Como buscamos parafrasear, né? A glória que esse que está aqui diante de você tem, se você reconhecesse essa glória em mim, então você pediria e eu te daria a água viva. Bonito, irmãos, como o Senhor usou essa expressão, e quem é o que te pede? Ele não disse assim, se conheceras o dom de Deus, o que Deus quer te dar de graça, e quem sou eu? Ele não disse isso. Ele disse, quem é o que te pede? Porque esse quem sou eu vem no final, esse é o último degrau. Quando o Senhor falar sobre quem sou eu, quando Ele usar essa expressão, eu sou, então tudo estará terminado. Ela vê o Senhor, ela recebe o Senhor, ela sai para anunciar para os outros que Ele é o Senhor. Né? Então, Ele diz, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. Vamos concluir esse verso 11, então, por hoje. Olha a resposta dela. Senhor. E lembre-se, essa palavra Senhor, ela não está confessando esse homem como o Senhor. Cuidado aí também. Esse aqui é o termo mais comum que tem de tratamento na língua grega, o kurios. Se aplica para qualquer homem mais velho, um senhor. Como nós também usamos essa expressão. Né? Então ele diz, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Queria destacar duas coisas aqui, meus irmãos. Primeiro, o poço fundo. É claro que ela está se referindo ao poço natural. É claro que o poço natural era profundo. Agora, ela disse para o Senhor que o Senhor não podia alcançar esse poço e não tinha instrumento para tirar essa água. Se formos interpretar, digamos, na linguagem espiritual, que é a linguagem que o Senhor busca usar através das figuras para alcançar essa mulher, não é? Falando de água viva, falando de dom de Deus. Não é? Então, como é que poderíamos interpretar esse versículo? Na linguagem da relação desse homem, Deus, com ela. Poço fundo. Meus irmãos, na verdade, então, o poço era muito mais profundo do que ela poderia imaginar. Esse poço fundo é o próprio coração de amor eterno de Deus, o Pai. Deus amou o mundo perdido, a humanidade caída, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Poço o mais profundo. Agora, esse poço é insondável, impenetrável. Então a próxima frase, tu não tens com que atirar, também é muito significativa. Porque naturalmente falando, o Senhor não tinha nem corda e nem balde. Certo? Como que ele iria alcançar essa água? Naturalmente falando, impossível. Não é? Pensando na figura, ou na realidade espiritual que eu acabei de usar, qual era o instrumento que o Senhor Jesus tinha para retirar água do poço profundo do amor eterno do seu Pai? Como nós podemos chamar esse instrumento? Me parece, irmão, só há um nome para esse instrumento. Ele está mencionado no primeiro capítulo de João. João 1,14. E o Verbo eterno, Criador de todas as coisas, ele se fez carne, homem, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
João vai dizer na epístola dele, simplesmente assim: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O poço profundo, impenetrável, insondável, magnífico, mas fechado em si mesmo, do amor do coração de Deus o Pai. Ele amou o mundo de tal maneira. Mas como é que esse amor pode ser extraído de tal forma que ele possa ser tocado, conhecido e apossado pelo homem? Como? Esse amor não pode ser tocado. Quem tocar esse amor em si mesmo, na essência dele, vai ser fulminado. Porque Deus é santo, é santo, é santo. Então como que esse amor pode ser tocado? Na pessoa do Verbo encarnado. Porque ele é cheio de graça e de verdade. A graça é a corda e o balde. A graça desse homem, Jesus Cristo, é que extrai o amor eterno, profundo, impenetrável do coração do Pai. Esse amor eterno é manifestado na graça do nosso Senhor Jesus. Por isso que João continua lá, João 1,14, verso 16 vai dizer assim: e todos nós, olha esse todos nós temos recebido da sua plenitude. Ele não diz amor sobre amor, não é? Ele diz graça sobre graça. Porque graça, irmão, é o instrumento para que o amor do Pai possa ser tocado, conhecido e apropriado. Sem a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai estaria só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas por causa da graça revelada no Senhor Jesus, o amor do Pai pode ser extraído. Esse é um instrumento. Então quando ela diz, o poço é fundo, você não tem com que atirar. Ela está correta. Ela está correta quanto ao poço natural. Quanto ao verdadeiro poço, é o contrário. Só ele tem o instrumento para retirar a água desse poço. Só ele tem o instrumento para sacar o amor do coração do Pai, digamos assim, e entregá-lo ao homem, cheio de graça. Da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria, porque ele tem o instrumento. Graças ao Senhor. E quanto a nós? Quem somos nós? Os filhos da graça. Recebemos graça sobre graça e continuamos recebendo graça sobre graça. Nosso Senhor ainda no trono continua extraindo do amor impenetrável do coração de Deus o Pai e derramando graça sobre graça. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro vai dizer. Graça. Como é que a Bíblia termina? Qual é o último versículo da Bíblia? Quer abrir para você ver? Lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Bendito seja o nome do Senhor, amados irmãos. Vamos orar. Obrigado, querido Pai Celestial, porque nós éramos os nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Muito obrigado porque naquele dia tão particular para cada um de nós, a Tua graça nos alcançou e nós fomos atraídos pela Tua beleza e continuamos sendo por ela atraídos e amarrados. Somos Teus, assim como o Senhor é nosso. Muito obrigado, Senhor, porque nunca esse poço do amor do Pai e esse instrumento da graça do Filho cessarão quanto a nós. Bendito seja o Senhor. Ajuda-nos a permanecer junto à fonte, extraindo águas vivas, Senhor, e vivendo da graça pela fé. Muito obrigado, Senhor. Realmente Tu és cheio de graça e de verdade. Ajuda-nos, Senhor, a ir nesse poço de águas vivas, nós permanecermos, aí nos dessedentarmos, para que ao dessedentar-nos,
isso seja um bloqueio para toda sorte de impurezas, cobiças, paixões, avarezas. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos aí, bebendo da fonte das águas vivas. Bendito seja o teu nome. Amém.